no vídeo de hoje eu vou falar de um tema que é muito falado aqui no canal, muitos assinantes colocam esses depoimentos, que é por que o que eu sinto é ansiedade, eu faço vários exames, vou ao médico, depois de fazer uma bateria de exames não dá nada e o diagnóstico é ansiedade e eu não consigo acreditar que é só ansiedade, parece que tem alguma coisa mais grave acontecendo comigo. Eu recebo muitos comentários nesse sentido e eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês essa ideia de que isso também é legítimo, claro, e se configura provavelmente em algum tipo de transtorno e uma doença que dificulta a sua saúde mental ter um equilíbrio. Por exemplo aqui, o Leonardo Pugliese, ele fala o seguinte: amo seus vídeos, como você fala, fiz um eletro e descartei e segui para tratar a dor. Eu já fiz em um ano 17 eletros. Chega a ser 2 por mês. Só que eu não consigo acreditar que essa dor é ansiedade. Como que o senhor fez para entender que é ansiedade? Eu acredito que você aqui também do canal já se sentiu assim muitas vezes, cada um com a sua história de vida, com a sua particularidade. E aí eu quero comentar sobre isso, como que nós podemos tratar desse aspecto aqui nesse vídeo agora. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter saúde, disposição, mais qualidade de vida, reduzir a ansiedade, a depressão, enfim, ter uma saúde mais possível diante desse desafio que nós temos aí da pandemia. Os seus comentários, como eu falo aqui sempre, são muito importantes. Nós precisamos criar uma comunidade aqui onde uns apoiam os outros. Os seus comentários são lidos por muitas pessoas. E aí uma pessoa se identifica com o que você falou e você pode ajudá-lo ao comentar e ele também a ler e retribuir o comentário com você. Então eu incentivo sempre que nós possamos criar aqui uma comunidade, uma rede de apoio onde uns possam ajudar os outros. Se você ainda não assinou meu canal, por favor assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Com algumas exceções, mas praticamente todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar para você que esse seu sentimento, essa sua dúvida, será que é ansiedade mesmo? A dor é tão grande, é uma dor física mesmo, dói no meu peito, dói nas minhas costas, eu sinto náusea, eu sinto tonteira, eu já fiz aqui como o Leonardo 17 eletros, não deu nada, mas eu não consigo acreditar que seja só ansiedade, que não seja nada, porque a dor física é muito grande. Eu quero falar com você que você não está sozinho nisso, muitas pessoas se sentem assim e que é legítimo o seu sentimento. Ele precisa ser trabalhado, entendido como um transtorno aí, que merece a nossa atenção, não é? Uma questão de saúde mental. Quer dizer, por que eu tenho dificuldade às vezes de acreditar que isso é só ansiedade ou que não é nada grave do ponto de vista orgânico, mas é sim do ponto de vista psicológico e emocional. Eu quero lembrar vocês que eu já fiz um vídeo aqui falando, você não é só ansiedade, né? A ansiedade não te define. A sua dor no corpo, a sua dor no espírito, a sua dor da alma, ela também, você não é só isso, você é muito mais que isso. E é esse ponto de vista que eu quero tratar para vocês aqui, para que você dê um salto, né? E que o sintoma físico da ansiedade, o sintoma emocional, psicológico, mental, ele seja uma característica que você vive, um fato da sua vida. Mas não você como um todo, você é muito maior que isso. E nós precisamos ampliar a nossa visão para que você possa vivenciar a sua vida apesar da dor, apesar do sofrimento e apesar desses desafios todos, né? Mas voltando aqui ao caso do Leonardo Pugliese, obrigado Leonardo de novo pelo seu comentário, ele fala assim, como que o senhor fez para saber que é ansiedade? Como o senhor fez para entender que é ansiedade? Bom, esse estudo do ponto de vista da ansiedade como um transtorno mental, psicológico, ele é muito antigo. Ele vem aí desde os gregos muitas vezes, essas doenças da alma, não é? Muitas vezes chamam o psicólogo do médico da alma, o médico de almas. Ele vem sendo estudado há muitos anos e cada vez mais as tecnologias, a ciência mostra que as nossas emoções, elas podem estar conectadas com o nosso corpo e trazer sintomas físicos reais, que parecem que são causados por um fator orgânico, mas que na verdade são doenças da alma, do nosso espírito, das nossas emoções e as repercutem no meu corpo. Por que isso acontece? Bom,
como eu sempre falo aqui no canal, o nosso corpo, veja, sua pele, quando você encosta numa chapa, num fogão quente, você é queimado sua pele. Há uma inervação ali, né, na região da pele. A pele, muitas vezes as pessoas falam que é o nosso maior órgão do corpo do ser humano, porque nós estamos revertidos essa pele e ela é cheia de inervações. Essas inervações, né, que são os pequenos vasos, os pequenos nervos que estão aí irradiando a partir da coluna vertebral para as extremidades do corpo, ele recebe estímulos. Estímulos da visão, da nossa audição, do nosso olfato, da nossa boca, da nossa sensibilidade. Esses estímulos são captados pela pele, pelo olho, pelo sabor, pela boca, pelo ouvido e são transmitidos para o cérebro, né? Eu já falei aqui em outros vídeos como que essa questão da dor ela é particular de cada um muitas vezes. Você talvez seja mais resistente à dor. Lembra, já ouviram falar que as mulheres têm mais resistência à dor do que os homens? E é verdade, né? Imagina o homem parindo um filho, misericórdia, né? Quer dizer, há uma configuração anatômica, cultural também, de que as mulheres resistem mais à dor do que o homem. Eu tenho uma dorzinha no dedo e já fico, ai meu Deus, fico de cama, né? A mulher não trabalha, arruma a casa, lava a louça, mesmo com o dedo cortado, cuida do filho, vai trabalhar, vai varrer casa, né? Essas multitarefas aí que as mulheres fazem tanto, não é isso? Porque cada um tem uma resistência diferente à dor. Mas o fato é que o impacto que você tem no seu corpo, ele, por exemplo, você bate em alguma coisa que te machuca, você vai sentir uma dor física, mas é o cérebro que percebe que aquela dor é física. E tanto é assim que tem estudos dizendo que muitas vezes o impacto que você deu ali no seu braço, ele demora um pouquinho para chegar no seu cérebro. E às vezes, dependendo dessa demora, você talvez pode não conseguir, não sente a dor, né? Por isso que muitas vezes a hipnose é utilizada, porque ela bloqueia canais receptivos neurológicos, neurotransmissores, que impedem que a dor chegue ao seu cérebro. Por isso que podem ser feitas cirurgias com hipnose. Você já viu muitos dentistas usando hipnose para fazer obturação e a pessoa não sente dor mesmo, porque o cérebro foi anestesiado para isso, né? Diante disso tudo, é natural você compreender que também você, muitas vezes, tem essa dúvida, eu não consigo acreditar que é ansiedade, né? Como que eu faço para entender que é ansiedade? Um primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é levar em consideração esse fator emocional, né? As nossas emoções, elas nos curam e também elas nos adoecem. E isso muitas vezes é fácil de entender, por exemplo, quando você está apaixonado. Nossa, você não pensa em outra coisa, você só pensa naquela pessoa, você fica até doente, porque às vezes você não dorme, você não come, né? Você dá uma dor de barriga, assim. Então, queridos, é importante que você entenda que nós temos no nosso corpo, desde o homem primitivo ali, eu sempre falo aqui no canal, um mecanismo de luta e fuga para nos defendermos contra as dificuldades, os acidentes, as agressões, não é? O homem primitivo lá atrás, ele já fugia do leão, do tigre, do dinossauro ou da tempestade, ou ele enfrentava esses animais para lutar. Então esse mecanismo de lutar ou fugir, ele está no nosso DNA, ele é do nosso organismo. E esse mecanismo de lutar ou fugir, ele aciona várias áreas do meu corpo. Por quê? Para eu lutar ou fugir, eu preciso ter sangue na veia, não é? Eu preciso ter sangue no olho também. Eu preciso ter pernas fortes para correr. Eu preciso que o coração bombeie o sangue para que eu tenha energia e respirar melhor, os pulmões se ampliam para eu ter mais oxigênio e eu correr se eu precisar fugir ou se eu precisar lutar contra alguém. Isso tudo, vocês estão vendo, que são modificações orgânicas fisiológicas. Só que também existem as modificações emocionais, porque eu fico com medo, né? Ou eu tenho coragem para enfrentar, ou eu tenho coragem e medo. Então essas emoções também, elas desequilibram o nosso organismo. E como você sabe, eu sempre falo aqui no canal, você tem uma corrente de hormônios sendo jogada na corrente sanguínea, você tem uma enxurrada aí de novos neurotransmissores, que são nervos mesmo, né, conexões neurológicas que são feitas nesse momento. E é claro que isso tudo altera o seu metabolismo. Agora,
É fato que o que você está sentindo é real, né? Você não está inventando. Você realmente está com uma dor do corpo, um mal-estar, uma fraqueza, uma tontura, uma bambeza, uma sensação de desmaio, ou um ataque cardíaco, uma falta de ar. Isso tudo é verdadeiro, né? O fato de não ter uma causa orgânica, física, não deslegitima a sua dor, o que você está passando, a sua doença nesse momento, que é uma ansiedade que você está vivendo. Então o que eu quero falar é que até essa dificuldade em aceitar que é ansiedade, essa dificuldade de pensar, nossa, será que o que eu estou sentindo então é emocional mesmo? Não é orgânico, não é nada físico? Essa dificuldade, ela também faz parte do ser humano, né? É natural que algumas pessoas tenham essa dúvida mesmo. Porque, como eu falei, o sintoma é tão real, você sente tanta pressão, tanto sufocamento, tanto mal-estar, que não é possível que é uma questão emocional. Não é? Mas por que muitas vezes dá esse susto? Porque justamente, provavelmente, talvez você tenha de uma área mais racional, você é de um setor da economia, você trabalha com uma coisa mais pé no chão, né? E aí essa capacidade, muitas vezes, de abstração, de pensar, nossa, a emoção tem todo esse poder, talvez não faz parte do seu universo. Né? Talvez você também pense assim, não é só você, né? Nós fomos criados numa cultura em que adoecer é uma coisa que te dá remédio e você sara logo. Né? Uma gripe, um resfriado, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, são todos relacionados a fatores orgânicos, que você tomou uma medicação e melhorou, ou você teve alguma coisa mais grave, teve que ser hospitalizado ou passar por uma cirurgia. Porque isso está embrenhado na nossa cultura. Então é preciso aqui, os vídeos que eu trago, você pode assistir no canal aqui, é no sentido de esclarecer que existe outra causa desses sintomas físicos e que esses sintomas físicos são decorrentes da ansiedade, que é um fator emocional, em função de todos esses mecanismos que eu explico aqui, dessa hiperestimulação do seu organismo, que não está causado por um problema em alguma glândula específica ou algum órgão do seu corpo, ele está relacionado ao fator emocional mesmo, que muitas vezes é difícil explicar, não é racional, não é objetivo. A emoção muitas vezes te pega de rasteira e você não tem como explicar isso. Por isso que gera tantas dúvidas, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta solidão também, porque parece que você está sozinho nisso. Por isso que eu falo aqui, comente no canal o que você tem passado, porque nós criamos uma comunidade que se entende. Né? Muitas vezes só as pessoas que passaram pelo mesmo sofrimento, pela mesma dor, conseguem compreender o outro melhor. Então quando você lê um comentário de um colega seu aqui, assinante do canal, e que se parece com você, você fala assim, ufa, que alívio, não sou só eu. E isso é muito importante, isso faz parte do tratamento, da cura do problema da ansiedade. Tá? Agora, eu chamo a sua atenção que muitas vezes, isso tudo que você está sentindo, essa dúvida em relação à ansiedade, elas têm algumas características. Eu vou ler aqui algumas características de acordo com o DSM-5, que é o Manual de Estatística de Psiquiatria Americana. Né? E ele vai relatar algumas características, alguns sintomas desses tipos de transtorno que muitas vezes são difíceis de diagnosticar. Não é? Então aqui vai falar o seguinte, olha, pensamentos, sentimentos, comportamentos excessivos em relação aos sintomas corporais, né? E a preocupações desses sintomas. Então o seu pensamento muitas vezes é desproporcional e ele fica persistente acerca da gravidade dos próprios sintomas. Né? Então, como a gente vê aqui no canal, há uma insistência em a pessoa não acreditar que aquilo é uma causa emocional, que ele insiste em querer defender que é uma causa orgânica, e muitas vezes fica uma preocupação excessiva, a pessoa nem dorme direito, porque ela está pensando assim, nossa, eu tenho algum problema grave, um câncer, um tumor maligno, um problema no coração, um problema no pulmão. Quer dizer, ele quer identificar uma área aí. E aí, vocês mesmos viram que o depoimento do Leonardo, ele fez 17 eletros, como se fosse 2 por mês. E mesmo assim, ele não acredita que é uma questão da ansiedade. Né? Então, essa preocupação desproporcional e persistente sobre a gravidade desses sintomas. Né? Você fazer 17 eletros no ano mostra o quanto que isso é desproporcional. Né? O seu nível de ansiedade persiste elevado acerca da saúde dos sintomas. Então,
você fica com uma ansiedade, uma energia muito sobressaltada. É como se qualquer coisa você ficasse alerta e te falasse, nossa, você está com um problema grave, aí você está ansioso em função dos sintomas. Nem por causa da ansiedade, você está mais ansioso em função da ansiedade que causa esses transtornos todos, né? Você gasta um tempo e energia excessivo dedicado a esses sintomas e às preocupações em relação à saúde. Então, de repente, você aí vai ao médico uma, duas, três vezes, né? Para a gente ir no hospital, a gente leva um tempo para ir, um tempo para voltar, um tempo para você ir, estar na fila lá aguentando o atendimento, mesmo que seja plano de saúde, você não é atendido rápido muitas vezes. Então, esse tempo que você investe, ele é muito prejudicial para você. E se você fosse uma vez a cada 6 meses, tudo bem. Mas quem tem essa configuração aqui, que eu estou falando agora, desse problema de saúde mental, a pessoa perde muito tempo, porque não é só com a preocupação. Ela vai na UPA, ela vai num consultório particular, ela vai no hospital, e isso toma quase que o tempo produtivo da pessoa, né? Outra característica, embora algum dos sintomas somáticos possa não estar continuamente presente, a condição de estar sintomática é persistente em mais de 6 meses. Então, por exemplo, muitas vezes você não está sentindo o sintoma físico, mas a sensação de que tem alguma coisa grave com você, ela continua e persiste durante mais de 6 meses, né? Então é o caso aqui do Leonardo falou e de outros assinantes aqui do canal que falam temas semelhantes. E algumas pessoas podem sentir dor o tempo todo, né? E esse sintoma ele pode ser leve, de repente é uma dor levinha, um sintoma mais fraco ou moderado, ele tem aí um pouquinho mais de apresentação e se apresenta com mais tempo. Queridos, então vale a pena você sempre pesquisar, primeiro, consultar um médico, fazer os exames laboratoriais, cardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma, outros, outros testes que te dão uma segurança, uma evidência de que você não tem nada orgânico. Se persistir essa sua dúvida, como aqui o nosso caso o Leonardo falou, e como outros tantos assinantes do canal falam, essa dúvida persistindo, tenta compreender um pouquinho se isso é uma característica sua que você carrega desde quando era pequeno. Quer dizer, será que você herdou isso da sua família? Também é uma questão cultural na sua família? Uma maior preocupação com o adoecimento? Talvez você tenha aí pais e mães ou avós que já trazem esse tipo de preocupação e você ali na sua infância ali talvez herdou isso deles por uma questão genética e por uma questão comportamental e cultural também. Quer dizer, de uma certa forma, essa configuração dessa preocupação com o corpo, com a saúde, de sempre estar fazendo check-ups, exames, indo ao médico, será que isso é uma questão cultural da sua família, não é? E aí, de uma certa forma, você herdou isso? Ou não, de repente é só você, e aí você, por uma questão individual, por uma questão pessoal, você foi criando esse hábito, esse comportamento. Verifica se isso aconteceu com a sua vida na infância, na adolescência, na fase adulta, porque se isso aconteceu, você entende que, de uma certa forma, é uma característica sua essa preocupação excessiva que mesmo diante de fatos evidentes que você não tem nada, você continua se preocupando e pensando que tem alguma coisa grave acontecendo com você. E aí isso se configura como uma dificuldade de saúde mental que merece todo cuidado, merece atenção, merece um tratamento psicoterápico com psicólogo e até talvez um tratamento com psiquiatra em termos medicamentosos, ou todo o arsenal aqui que nós estamos falando de técnicas para aliviar um pouco a sua ansiedade em relação a isso e você tratar gradativamente, pouco a pouco, desse tipo de configuração que você se encontra, que é como se fizesse parte da sua personalidade, do seu jeito de ser. Talvez você ouça das pessoas ao seu lado, marido, esposa, filhos, amigos, irmãos, parentes ou colegas de trabalho, você está sempre preocupado com as doenças, não é? Talvez você já tenha ouvido falar isso com você e você muitas vezes não deu atenção porque as pessoas não me levam a sério ou as pessoas não respeitam o que eu estou sentindo. Eu quero falar aqui com vocês, com você e com vocês aí que vivem isso. É claro que é necessário ter respeito, é legítimo, é realmente um transtorno de saúde mental que merece a nossa atenção e é legítimo. A sua dor é legítima e com certeza, comente aqui, você que está ouvindo esse vídeo, se você compartilha também desse tipo de característica. Com certeza, quando você compartilhar aqui nos comentários, muitas pessoas vão assistir e vão falar assim, nossa, tá vendo? Eu também sinto a mesma coisa.
Agora, é muito importante você identificar que isso é uma característica sua, que você carrega isso há muito tempo, né? E que gera uma angústia, uma ansiedade muito grande em você e que muitas vezes te causa transtornos profissionais, de relacionamento interpessoal, problemas familiares. Às vezes você vai no evento e fica tão constrangido por ter essas dores, esses sintomas, e sabe que não tem nenhuma causa orgânica, mas continua sentindo, né? Então, isso tudo cria em você uma série de barreiras que podem trazer outros tipos de desequilíbrios na sua saúde mental e aí podem agravar o seu caso. Então é primordial que você entenda que isso existe mesmo, né? Tem pessoas que são extremamente preocupadas com os seus sintomas físicos, não tem nenhum problema orgânico, mas tem um problema emocional afetivo, sim, e uma preocupação excessiva com essa configuração, essas dores que são reais, são legítimas e merecem a nossa atenção, o nosso cuidado e o tratamento efetivo. E uma vez você identificando que você sofre dessa configuração, desse tipo de transtorno, você pode buscar um tratamento, né? Agora lembra que eu já falei aqui no canal, muitas vezes a negação, ela é um mecanismo que acontece com o ser humano que dificulta o tratamento, porque a pessoa nega que ela tenha esse tipo de configuração, né? É claro que é passo a passo, né? Não é de uma hora para outra que você começa a perceber isso. Mas aqui o depoimento do Leonardo ele ficou muito claro. Ele fez 17 eletros, né? Ele foi várias vezes ao médico, várias vezes ao hospital. Então assim, não há nenhuma prova que ele tenha algum problema orgânico, mas ele continua acreditando que ele tem algum problema grave de saúde orgânico e não causado pela ansiedade. Como que ele entende que é ansiedade? Em função de todas essas características que eu falei. A ansiedade ela pode ser boa, você fica excitado para ir numa festa que você gosta, e ela pode ser ruim porque você fica excitado diante de um perigo. Parece que as duas coisas são idênticas, mas não são, né? Uma te motiva a realizar uma tarefa que te é prazerosa e a outra ela te desmotiva ou motiva você a sentir mais dor e ficar com sintomas mais inconvenientes dentro do seu corpo. O que acontece é que mesmo médicos, psicólogos, enfermeiros, qualquer pessoa da saúde, profissional da saúde mental, qualquer profissional da saúde que fale com você que realmente é uma questão desse transtorno específico e sintomático, ou psicossomático, ou transtorno de sintomas somáticos, como é a nomenclatura dele, você não acredita, né? Então, assim, isso é que dificulta o tratamento, porque por mais que vários profissionais da área de saúde, médicos, clínicos, psiquiatras, talvez neurologistas, ou mesmo dentistas, ou psicólogos, ou fisioterapeutas, ou enfermeiros, falem para você que você não tem nada do ponto de vista orgânico, né? Eu acho que é isso que talvez gere mais constrangimento, porque geralmente os profissionais falam, você não tem nada, e aí parece que desconsidera a sua dor. E eu quero trabalhar esse vídeo aqui, o objetivo eu quero considerar a sua dor legítima, ela é legítima, ela é realmente um problema de saúde, saúde física e saúde mental. Mas em função de você muitas vezes não acreditar nesses profissionais, retarda o processo de tratamento e fica mais difícil de você se curar desse processo. E é claro que junto com ele podem estar presentes outros tipos de doenças, outros tipos de transtornos mentais. E aí sim, um diagnóstico mais cuidadoso, você com a anamnese, uma consulta presencial, mesmo online, você pode ter um profissional que identifique isso para você. Se você quiser enviar para mim um e-mail para a gente esclarecer melhor esse tema, manda um e-mail para psicólogo pauloalmeida@gmail.com e a gente pode bater um papo e te esclarecer com mais critério qual que é o seu diagnóstico, qual que é o seu problema específico, né? Mas fica aqui essa mensagem de que realmente você procure entender que isso acontece, é natural, acontece com muitas pessoas no mundo e no Brasil e que na verdade é um transtorno de saúde mental que precisa ser cuidado, precisa ser tratado com psicoterapia e às vezes com medicação. Às vezes a medicação não funciona e a psicoterapia ela vai te trazer uma nova configuração e com certeza você vai melhorar, eu tenho certeza. Então, se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber